Jesus, hóspede ou morador? O que será? Né? Jesus é hóspede ou é um morador? E aqui eu acredito que todos nós que aqui estamos, ou a grande maioria, você vive com alguém aí na sua casa, né? Talvez você tenha o seu cônjuge, talvez você tenha o seu cônjuge mais os filhos, ou, né, você mora com os seus pais, mas ainda que você viva uma vida sozinha, more sozinha, nem sempre foi assim. Em um momento você dividiu a casa com alguém. Talvez quando criança você, né, estava aos cuidados dos seus pais. Então nem sempre foi assim. Mesmo que hoje você se encontre morando sozinho, mas em algum momento da vida você compartilhou a casa com alguém. E quando nós moramos num ambiente com mais pessoas, nós ficamos à vontade, né? Porque nós estamos em família. Nós entramos na casa, nós nos sentimos à vontade para abrir geladeira, né? Porque é o nosso ambiente de casa, né? Nós acessamos lugares, quartos, gavetas, porque esse ambiente é o qual foi preparado para nós. Lá na sua casa é assim, não é? Os filhos abrem porta. Você não precisa ensinar o filho que ele pode acessar a geladeira, porque ele é filho, ele é o dono, ele sabe aquilo que está diante dele. Mas os hóspedes da nossa casa, você já em algum momento recebeu visita. E essa visita não era morador, ele era um hóspede da tua casa. Ele ficou na tua casa por um momento, por algum período. E esse período que ele esteve ali, ele não teve todo o acesso que o morador tem. Ele não pôde acessar lugares que quem habita na casa, acessa. Talvez você morou com alguém, né? Você talvez em algum determinado momento, você teve que morar na casa de alguém de favor. Ou você recebeu alguém na sua casa que morou de favor. Mas assim como você morou na casa de alguém, ou se você recebeu alguém, mesmo você estando ali, a pessoa dizendo para você, olha, fique à vontade, agora você, né, vai passar um ano aqui morando na nossa casa, você vai ficar 6 meses morando aqui, você pode ficar à vontade. Ainda assim, existe uma situação, um sentimento de que nós não somos pertencentes àquele lugar, porque não é um lugar que foi preparado para nós. Ele é um lugar que vai quebrar um galho por um determinado momento, mas não é um lugar que foi preparado para nós. Não é um ambiente que foi construído para nossa habitação. E diante dessa introdução, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, o capítulo 4, porque nós vamos falar um pouquinho sobre uma família que recebeu não apenas um hóspede, mas que preparou o ambiente para que a presença de Deus, ela fizesse parte daquela casa, daquela família, daquele ambiente que havia sido construído. E diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Agora vocês começam a imaginar a cena. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse-lhe:
Você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Vamos ler só até esse pedaço. Então, esse texto, ele nos ensina muito sobre a maneira, sobre como nós temos recebido Jesus na nossa vida, como nós temos aceitado Jesus na nossa vida. Porque muitas vezes nós achamos, ou nós criamos, ou nós imaginamos que Jesus ele se encontra na nossa casa como um morador, como alguém que tem acesso, como alguém que tem liberdade. Mas em determinadas situações nós percebemos que Jesus ele é apenas um hóspede. É apenas alguém que vai por alguma necessidade que nós queremos, que nós ansiamos, que nós desejamos, mas que quando Ele nos oferece, nos entrega aquilo que precisamos, dali a pouco nós estamos abrindo mão da Sua presença. E esse texto, ele nos diz que essa família, eles tiveram uma sabedoria, um discernimento, uma direção diferente. Porque naquela época, irmãos, não existia pastores. Eles não tinham acesso à Bíblia. Havia o Santo dos Santos, e naquele lugar do Santo dos Santos, apenas os sumos sacerdotes podiam acessar. Mas naquela época existiam os profetas. Os profetas eram os intermediadores de Deus, eram os mensageiros de Deus. Era aquele que entregava os recados de Deus, era aquele que alertava o povo de Deus a questão de desobediência, a questão daquilo que o povo não deveria fazer. E aqui nós vemos que a primeira coisa é que essa família, essa mulher, ela diz o texto que Eliseu, então sendo esse profeta, esse mensageiro de Deus, ele passava por Sunem, ele passava pela cidade onde essa família morava. E um certo dia, esse profeta, ele para na casa dessa família e ele faz uma refeição ali. Agora você imagina a escassez que era na época. Não tinha pastor, não tinha Bíblia, não tinha acesso nenhum àquilo que Deus tinha para entregar para o povo, a não ser os profetas. E de repente um profeta, ele chega numa casa e ele faz uma refeição com essa família. Você consegue imaginar como que seria a tua reação recebendo um profeta na sua casa? Então quando isso acontece, essa mulher, ela rapidamente, ela decide construir um lugar para que aquele profeta ele pudesse ficar, permanecer, porque o profeta representava a boca de Deus, ele representava a presença de Deus. E então essa mulher, no versículo 8 e 9, diz então que ela se alegrava
ela ficou muito feliz em receber aquele profeta em sua casa. Ela sentiu alegria por saber que quando aquele homem chegava na casa, a presença de Deus ali estava. Quando aquele homem estava na casa, eles podiam ver que algo diferente acontecia. Irmãos, como que é o ambiente da nossa casa hoje? Não tem momentos que parece que Deus não se faz presente? Mas não tem momentos que parece que a presença de Jesus é palpável? Parece que dá vontade de você caminhar e estender a mão e você sente Jesus ali. Você sente a presença de Jesus. E essa mulher, ela estava vivendo exatamente isso. Quando aquele profeta chegou na casa, ela rapidamente discerniu que aquele era um homem de Deus, que algo diferente acontecia quando Eliseu chegava na sua casa. Quando Eliseu ele estava no ambiente, algo acontecia. Não era o mesmo ambiente, mas era um momento especial que estava sendo criado ali. Era um momento único que estava acontecendo ali. E então ela diz para o seu marido: vamos construir um quartinho para ele. Vamos construir, porque toda vez que ele passar por aqui, ele vai ter um lugar para ficar. Toda vez que ele passar por aqui, o ambiente vai estar preparado para receber. E quanto mais tempo esse homem ficar aqui conosco, mais presença de Deus nós teremos, mais palavra nós teremos, mais revelação nós receberemos. E essa mulher então, ela decide construir um lugar para o profeta Eliseu em sua casa. E a Bíblia diz ali, irmãos, que ela constrói um quarto no lugar alto da casa, um lugar a qual ela escolheu para ser construído, e não foi de qualquer jeito. A Bíblia é muito clara quando diz que ela construiu com tijolos esse quartinho para o profeta Eliseu. E lá nesse quarto ela colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Ela determinou em seu coração que aquele lugar, aquele ambiente, ele precisaria ser um lugar de excelência, um lugar entregue da melhor maneira, um lugar a qual toda vez que a presença de Deus ali estivesse, seria para que permanecesse, seria um lugar seguro, seria um lugar a qual eles fizeram e entregaram da melhor maneira. E nós percebemos que essa mulher, quando ela decide construir esse lugar, ela não faz de qualquer jeito. Naquela época, os recursos eles eram difíceis, eram escassos, mas ela decidiu investir aquilo que ela tinha, porque diz ali que ela construiu com tijolos. Ela fez o melhor, ela gerou uma segurança para que aquele homem que representava Deus, ele ficasse mais tempo. Por isso que o ambiente precisaria ser confortável, precisava ser um lugar que ele permanecesse por o maior tempo possível. E sabe que enquanto eu ia preparando essa palavra, Deus ele começou a ministrar o meu coração. Assim como cada mensagem, cada texto, Deus ele se revela de um jeito. Mas hoje, irmãos, nós percebemos que existem muitas famílias que têm construído muitas coisas, têm investido em muitas coisas, têm colocado recursos em muitas coisas, mas têm esquecido de investir, têm esquecido de construir aquilo que é melhor, sendo a presença, um lugar onde a presença de Deus precisa estar. Existem famílias com muitas coisas, mas não se tem construção de presença, não se tem um ambiente de presença, não se tem um espaço para a presença de Deus. E Jesus, Ele deseja ser um morador na nossa casa. Ele não pode ser apenas um hóspede.
Jesus, ele precisa ter um lugar de ocupação na nossa casa. Mas para isso, nós precisamos construir um ambiente para que ele possa se sentir seguro, para que ele possa se sentir aceito, pertencente a esse lugar. Como eu disse antes, se talvez em algum momento você morou com alguém ou você recebeu alguém, você sabe que esse lugar, ele não é para você. Você talvez visitou algum parente aí nos últimos dias ou nos últimos meses, e você chega naquela casa, a pessoa fala para você: oi, que bom que você veio, fique à vontade. Olha, aqui tem chuveiro, aqui tem toalha. Se você tiver com fome, você pode acessar aqui os armários, a geladeira. Eles vão te trazer, eles vão te apresentar para que você se sinta à vontade, mas você sabe que aquele ambiente não é o teu. E muitas vezes, esses tipos de situações têm acontecido na nossa caminhada com Jesus. Nós temos dito para Ele assim: olha Jesus, aqui tem isso, aqui tem isso, aqui tem isso, mas não está sendo um lugar preparado para que realmente Jesus ele possa se sentir um morador. Às vezes nós temos pedido para Jesus, nós temos colocado Jesus na nossa vida, na nossa casa, como um hóspede que vem ali, se beneficia de algo ou entrega algo e que de repente não faz mais parte daquilo. Essa família, essa mulher em especial, ela nos ensina que um ambiente um lugar para receber Jesus precisa ser um ambiente preparado. Precisa ser um lugar a qual nós vamos construindo, um lugar a qual vai exigir de nós recurso, vai exigir de nós tempo. Ou vocês acham que foi do dia para a noite que ela construiu esse quartinho para Jesus, para Eliseu? Não. Foi um tempo de dedicação, foi um tempo de construção, de pensar naquilo que estava sendo construído, a maneira como estava sendo desenvolvido, para que verdadeiramente Eliseu pudesse passar o máximo de tempo ali, porque ela identificou, ela disse: eu sei que este é um grande homem de Deus, por isso eu vou construir um lugar melhor para ele. E esse lugar que ela construiu para Eliseu, não foi em qualquer lugar. Ela não construiu do lado de fora. Ela não construiu parede meia do lugar que ela estava. A Bíblia diz que ela construiu no lugar alto. Sabe, irmãos, que às vezes a construção da habitação de Jesus na nossa vida tem sido o lugar mais baixo. Às vezes nós temos colocado Jesus como último plano. Às vezes nós temos colocado Jesus como a última opção, quando na verdade nós deveríamos colocar Jesus no lugar mais alto. Essa semana eu conversava com alguém que está passando por uma dificuldade na família, e eu disse para essa pessoa, eu falei: enquanto vocês não priorizarem aquilo que precisa ser priorizado, as coisas não vão mudar. O problema não vai parar, ele só vai mudar. Você vai resolver isso, mas vai surgir outra situação. Sabe por quê? Porque Jesus não está sendo colocado no lugar alto. Jesus não está sendo colocado como prioridade. Ele está apenas ocupando mais um espaço, um lugar de hóspede. E em segundo lugar, essa mulher, ela teve sabedoria. Essa mulher, quando ela percebe que algo acontecia quando o profeta estava na sua casa, ela foi falar com o marido dela. Essa mulher, ela teve uma sensibilidade. Sabe que hoje, nós sempre falamos isso nas reuniões de mulheres, mas aqui quero falar em especial para as mulheres, você homem que está com a sua esposa aí do lado. Nós mulheres, nós temos uma sensibilidade maior. Principalmente quando se trata das coisas de casa. Por isso que lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo, Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem do pó da terra. E da mulher, ele faz a costela do homem. O homem, ele é
ele é operador das coisas de fora. E a mulher, ela é para as coisas de dentro. Então existe uma sensibilidade dentro da casa que o Espírito Santo, ele revela para as mulheres. Ele alcança o coração das mulheres. E essa sunamita foi uma delas. Essa sunamita, ela esperou o momento certo para ir falar com o seu esposo e dizer para ele: olha, vamos construir um quartinho para o profeta. Ela não chegou de qualquer maneira, ela não chegou de qualquer jeito, falando para o marido: não, hoje nós vamos construir um lugar, porque o profeta vai passar aqui, eu quero que o profeta fique na minha casa, eu quero que o profeta se sinta à vontade aqui. Não, eu tenho certeza que ela escolheu o momento certo, ela escolheu a hora certa, para convencer o marido de que precisaria sim ter um ambiente preparado para o homem de Deus. Às vezes, nós temos perdido força, quando nós queremos colocar goela abaixo, na vida dos nossos esposos, aquilo que o Espírito Santo tem dado para cada uma de nós. Às vezes, nós temos perdido crédito, porque nós falamos na hora errada, nós agimos na hora errada. Quando Deus, ele está nos dando sabedoria, sensibilidade de fazer as coisas no tempo certo. E essa mulher, ela nos ensina isso. Ela nos ensina de que existe o tempo certo para todas as coisas, até na hora de falar. Vocês lembram que a Bíblia diz que a mulher de Pilatos, ela chama Pilatos do tempo onde eles estavam para crucificar Jesus ou Barrabás. E a mulher de Pilatos chama ele e diz para ele assim: olha, não se envolva em condenação nenhuma. Esse homem é um homem justo. Jesus é um homem justo, não se envolva com isso. O que aconteceu? Pilatos não ouviu a sua mulher. E ele ficou com a consciência pesada, porque ele crucificou Jesus. Abigail foi uma mulher que teve o seu marido, que foi Nabal. Foi um homem muito cruel, um homem rico, mas muito cruel, muito grosseiro. E esse homem, ele desacatou os comandantes de Davi. E aqueles comandantes de Davi disseram: agora eu vou lá e vou matar todo mundo. Abigail, com muita sabedoria, ela descobre que o seu marido havia feito. Ela vai, pega comida, ela prepara presentes. E ela corre junto àqueles discípulos de Davi, os comandantes de Davi. Ela entrega para eles e ela diz: olha, eu estou aqui para entregar para vocês. E quero pedir perdão em nome do meu marido. E por que ela fez isso? Porque ela sabia que aquilo, a negligência do marido, traria morte para sua família. E aquela mulher, ela age com sabedoria. No momento que ela estava prestes a perder ou a sacrificar toda a sua casa, ela age com sabedoria. Então hoje Deus, ele tem derramado sobre nós, mulheres, um espírito de graça e de sabedoria, de sensibilidade para as nossas casas, para os nossos lares, para as nossas famílias, para o nosso coração. Mas eu quero dizer que, ainda que eu e você nós temos acertado, todo o mérito precisa ser dado a Ele. Porque existe às vezes uma inversão de situação. Às vezes nos momentos de acerto, nós temos tentado trazer um mérito para nós, em dizer: viu, eu avisei, eu falei, quando na verdade toda a glória é para o Senhor. Se eu tive essa sensibilidade, se Deus me deu essa direção, é porque eu sirvo a Ele. É porque existe um lugar preparado no meu coração, um lugar alto para a morada de Jesus. Não apenas para uma passagem de Jesus, mas um ambiente preparado para que Jesus, ele possa fazer parte da minha vida. Para que Jesus, ele possa fazer morada no meu coração. E não é qualquer lugar que está sendo construído. É um lugar alto. É um lugar que exigiu de mim recurso e esforço. Não foi da noite para o dia que eu consegui construir isso. Não, foi algo que me custou, muitas vezes, abrir mão de vontades próprias.
Muitas vezes abrir mão de recursos que eu poderia fazer outra coisa. Talvez muitos momentos que eu poderia estar em outro lugar, mas eu apenas obedeci. E fiz aquilo que Jesus gostaria que eu fizesse, para que a habitação dele fosse permanente dentro de mim. E em terceiro lugar, essa mulher, o versículo 13. Se você puder abrir ali comigo, o versículo 13 diz assim: Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: olha só o que o profeta diz. Você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: eu estou bem entre a minha própria gente. Aqui nós vemos que essa mulher, ela demonstrou generosidade de todo o coração. O profeta, ele se sentiu constrangido, ele disse assim: meu Deus, você tem gasto tempo, você tem gasto recurso, você preparou tudo isso daqui para mim, o que eu posso fazer para retribuir por você? O que eu posso entregar de volta? O que eu posso fazer para que eu pague o que você tem feito? E essa mulher diz: não precisa fazer nada. O coração dela, irmãos, era um coração generoso. O coração dela era um coração entregue a servir ao próximo. O coração dela era um coração desprendido a tudo aquilo que talvez pudesse amarrar ela. Como eu disse anteriormente, talvez o coração dessa mulher estava completamente diferente do coração daquele jovem rico. Ela não conhecia, ela sabia que era um profeta, que a presença de Deus estava sobre a vida daquele homem, mas talvez ela não conhecia a fundo tudo que aquele jovem conhecia, mas o coração dele estava preso às riquezas. E o dessa mulher, por não conhecer, estava livre de tudo aquilo que pudesse prendê-la. E ela disse: olha, não, você não precisa fazer nada por mim. Eu não estou aqui fazendo, esperando algo em troca. Eu não estou fazendo nada por você para que você retribua aquilo que eu tenho feito. E sabe que tantas vezes, ou em algum momento, talvez já tenha passado pelo teu coração, você fazer algo esperando em troca da parte de Jesus. Senhor, eu vou fazer isso, mas eu espero que o Senhor me responda com isso. Senhor, eu vou fazer um jejum, mas eu espero que o Senhor me dê tal coisa. Senhor, eu vou entregar o meu dízimo, mas eu espero que o Senhor me dê aumento. Senhor, eu vou renunciar às minhas vontades, mas eu espero que o Senhor me abençoe com um determinado bem. E sabe, irmãos, Jesus não é moeda de troca. Quando isso acontece, é porque o lugar construído para Jesus não é o lugar alto. É o lugar do hóspede que vem, traz e vai embora. Vem, passa e vai embora. O irmão do filho pródigo foi alguém que esperava algo em troca. Quando o filho pródigo volta para a casa do pai, eles estão ali celebrando, comemorando. Aquele filho que está em casa, ele pergunta para os servos do pai, ele diz assim: escuta, o que está acontecendo lá? Que festa é essa que está acontecendo na minha casa? E os servos dizem para ele: olha, o seu irmão voltou, o seu pai está fazendo uma festa, o seu pai matou um boi gordo e está celebrando a volta do teu irmão. E aquele filho, ao invés dele comemorar, celebrar a volta daquele que estava fora, ele diz: o que? Meu pai está fazendo isso? Eu sirvo o meu pai há tantos anos, eu trabalho para o meu pai, e o meu pai nunca me deu nada em troca. Quando ele fala isso, irmãos, ele já demonstra que tudo aquilo que ele fazia esperando uma recompensa. E às vezes, sem menos perceber,
nós temos agido dessa forma com Jesus. Nós temos olhado para o lado e nós temos dito assim: ah, mas o meu irmão, aquele que estava lá, que fez tudo errado, agora as bênçãos estão sobre a casa dele. E eu que estou aqui de culto em culto, de célula em célula, de vigília em vigília, as coisas não estão acontecendo para mim. Sabe por quê? Porque você está fazendo esperando algo em troca. E aí eu sinto lhe informar que aquilo que você espera por barganha de Jesus não vai acontecer na tua vida. Porque Ele não tem ocupado o lugar alto. Porque Jesus tem estado como um hóspede e não como um morador do teu coração. Hoje Jesus, Ele precisa ocupar o melhor lugar. Hoje Jesus precisa ocupar a melhor posição, as melhores vontades, no nosso coração, na nossa casa, nos nossos comportamentos, nas nossas escolhas. Quando se trata de escolha, o que você tem escolhido? Quais foram as últimas escolhas dessa semana que talvez chegou diante de você? Peça para o Espírito Santo te revelar. Talvez chegou convite, talvez chegou oportunidades que você achou que fosse oportunidade. Talvez chegou palavras que você achou que eram boas. Talvez você foi convidado a se assentar em mesas. E aí, o Espírito Santo começa a dizer para você: e você achando que você havia construído um quarto especial num lugar alto para Jesus. Você está muito enganado. Tua prioridade nunca foi. A tua prioridade precisa ser. E nós precisamos, irmãos, receber palavras que vêm para nos despertar, que vêm para nos encorajar, não que vêm para nos fazer entristecer. Ao contrário disso, sabe que essas palavras, elas precisam revelar ao nosso coração o desejo de levantar a cabeça e recomeçar. Como foi o culto de semana passada, levantar nossa cabeça e recomeçar. Não aceitar ficar paralisado, mas dizer: não, eu tenho capacidade de recomeçar, eu vou recomeçar, eu anseio por recomeçar. Se não havia um ambiente preparado, construído, agora eu vou fazer, eu vou construir. Esse lugar vai ser formado por mim. Eu não aceito viver dessa maneira. Em quarto lugar, ainda o versículo 13, a parte B. Essa mulher então, ela era grata por tudo aquilo que ela tinha. Olha o versículo 13, quando diz ali que o profeta deseja entregar algo para ela. Ele diz: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? E olha o que ela respondeu: eu estou bem entre a minha própria gente. Eu estou bem com os meus. Irmãos, o quanto nós temos que aprender com isso. O quanto nós temos que ser ministrado por esse texto, por esse versículo, por essa partezinha, que ela diz: não precisa me dar nada, eu estou bem com aquilo que eu tenho. Eu estou satisfeita com aquilo que o Senhor já tem me entregue. A tua presença já é o suficiente para mim. A tua presença nesse lugar já me corresponde por inteiro, já me alegra. Eu estou bem em meio às pessoas que eu tenho. Irmãos, você tem alegria em estar aqui? Você tem alegria em estar no meio das pessoas que Deus tem te colocado perto? Você tem alegria em estar na tua casa? Você tem alegria em estar com a tua família? Irmãos, trabalhe isso no teu coração. Sinta alegria em estar com as pessoas que Deus tem te dado. Sinta alegria com as pessoas que Deus tem te confiado, com a casa que Deus tem te entregue. Para de reclamar, para de murmurar. Alegre-se com aquilo que Deus tem confiado às suas mãos.
Talvez você queira mais, mas é isso que você precisa. É isso que você precisa, é isso que eu preciso. Sabe por quê? Que às vezes Deus não dá mais para nós? Porque senão nós se borramos tudo. Nós perdemos tudo aquilo que Ele já nos deu, por falta de sabedoria. Então Deus, Ele precisa entregar conforme a nossa capacidade de administrar. Deus precisa nos entregar conforme a condição que nós temos. E essa mulher, então, ela é grata por tudo aquilo que ela tinha. Ela diz: olha, eu vivo feliz, eu tenho paz em meio ao povo que eu estou. Não precisa me dar nada, eu estou bem. Ela demonstra ela demonstra quem ela serve, né? Ela serve a Deus pelo que Ele é, né? E não por aquilo que Deus faz. Ela era grata por aquilo que Deus é, não por aquilo que Deus iria fazer na vida dela. Mas ela sentia a alegria. Hoje existe uma inversão de valores. Hoje nós nos alegramos por aquilo que nós temos e não por aquilo por aquilo que nós queremos e não por aquilo que nós temos. Existe uma inversão de valores, irmãos. Nós somos todos os dias bombardeados pelas redes sociais. Nós somos bombardeados em querer ter e não valorizar, ser grato por aquilo que Deus já nos confiou. Nós ficamos muitas vezes nos comparando, achando, querendo dar resposta, querendo colocar situações, querendo apresentar coisas que na verdade nós sabemos que não somos, que não temos, que não é nosso. Seja grato por aquilo que Deus te deu. Agradeça o nome do Senhor por aquilo que Ele já tem te entregue. Em quinto lugar, essa mulher, ela honra a presença e ela vive o sobrenatural. O versículo 14 diz assim: mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Essa mulher, ela nos ensina mais uma vez que o profeta, então, ele insiste em entregar algo para ela, porque ele sabia que aquilo que ela havia feito foi por obediência. E ele então decide dar a ela um filho. Mas nós percebemos que ela não tinha filho. A Bíblia diz que o esposo dela era velho. E quando o profeta diz para ela: olha, eu vou te entregar um filho, ela não se sentia mais digna de receber, porque talvez esse tenha sido o pedido da vida toda dela. E ela diz: não, meu senhor, não iludas a tua serva. Eu não quero um filho. Não me dê um filho. E o profeta diz para ela assim: sim, daqui 1 ano você estará com um filho nos braços. Daqui 1 ano, tudo aquilo que você pediu e não aconteceu, vai acontecer. Tudo aquilo que talvez você achou que não poderia mais, eu estou aqui para dizer que você vai viver, que vai acontecer. E essa mulher, então, depois de 1 ano, ela engravida e ela tem o filho em seus braços. Mas, irmãos, estar com Deus, obedecer a Deus, não garante que nós teremos sempre vitórias. Caminhar com Deus, ter uma vida em obediência a Ele, não nos garante vitória constante. O
que nos garante que nós teremos paz em tudo. E que mesmo diante dos problemas, o Senhor Ele nos concederá sabedoria para lidar com cada um deles. E aqui, no versículo 18 diz assim: o menino então cresceu. Certo dia ele foi encontrar-se com o seu pai, que estava com os ceifeiros. E de repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça! Ai, a minha cabeça! E o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Esse texto, ele diz então que o de repente de Deus, irmãos, ele acontece de repente. O de repente para as coisas ruins acontece de repente. O de repente para as coisas boas acontece de repente. O texto diz que o marido dessa mulher, ele era idoso, mas de repente ela engravidou. De repente, 1 ano ela tinha um filho. Mas também, de repente, durante esse período que ela estava com o filho morre. O filho morre em seu colo. E o mais interessante é que o versículo 19 diz assim: que quando o menino começou a gritar: ai, a minha cabeça, ai, minha cabeça, o pai disse a um servo: leve o menino para a mãe dele. E agora, eu quero dizer a você, pai, que aqui está, sacerdote da sua casa, você que é o cabeça da sua casa, não ignore os sinais. O filho estava com o pai, e esse pai ignorou os sinais que a casa estava dando. Naquele momento o pai disse para o servo: olha, leva o menino para a mãe dele. E isso é um alerta para nós, não apenas para os homens, mas para as mulheres também. Muitas coisas têm acontecido dentro das casas, porque os sinais têm sido deixados de lado. Porque nós não estamos nos atentando aos sinais que Deus está dando. Nós estamos negligenciando a sinalização das coisas que estão acontecendo. O problema dentro de uma família, dentro de um casamento, não acontece do dia para a noite. São construção, é tempo dedicado, é situações que vão acontecendo para que as coisas cheguem ao momento que estouram. Problemas com filhos não é algo que acontece do dia para a noite. São situações que vai sendo construído e que chega um momento que estouram. Então não despreze os sinais que a tua casa tem dado. Não negligencie aquilo que a tua casa tem apresentado. Olhe com graça. Olhe para os sinais que estão acontecendo ao teu redor. Para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Aqui na igreja, nós somos os pastores, nós direcionamos, nós alertamos, nós apontamos, nós alimentamos, mas dentro das casas é vocês que fazem. Os pastores são vocês. É vocês que precisam alimentar, é vocês que precisam direcionar, é vocês que precisam corrigir, alinhar. Deus tem dado essa capacidade. Deus tem dado recurso. Deus tem dado graça. E nós precisamos o quê? Alinhar o nosso coração com a vontade do Senhor. E isso acontece quando o Senhor Jesus está no lugar alto que foi construído para Ele dentro da nossa casa. E por último, o menino então, ele morre no colo da mãe. Mas essa mulher, ela faz algo diferente, porque essa mulher, ela era diferente. Ela chama o marido, primeiro ela pega o menino, ela leva para o quartinho que foi construído para o profeta. Ela pega o problema e ela leva para a presença.
Vocês lembram que o quartinho foi construído para que o profeta ficasse mais tempo ali, porque quanto mais ele ficava, mais presença de Deus ali teria. E quando o problema surge diante dessa mulher, ela pega o problema e ela leva para o lugar da presença. Ela coloca o menino na cama do profeta. Ela vai, busca o seu marido e ela diz para ele assim: olha, arruma para mim uma jumenta, um jumento, que eu preciso ir falar com o homem de Deus. E o seu marido então dá a ela ali a jumenta, coloca um servo junto, e ela diz para o servo assim: olha, agora você não para ninguém, você só para quando eu mandar, segue viagem. E a Bíblia diz então que os dois vão até o momento em que ela se encontra com o homem de Deus. E quando Eliseu vê que a sunamita está chegando perto do lugar aonde eles estão, ele diz para o servo, ele fala assim: Geazi, aquela que está vindo é a sunamita. Vai ao encontro dela e pergunta para ela: escuta, está tudo bem na sua casa? Está tudo bem com o seu filho? Está tudo bem com o seu marido? E o servo faz exatamente isso. Ele chega perto dela, vindo com o jumento, e pergunta se está tudo bem. E ela responde o quê? Está tudo bem. E continua correndo ao encontro do homem de Deus. Esse texto nos ensina, irmãos, que tem momento certo, pessoa certa, para a qual nós precisamos recorrer nos momentos de dificuldade. Existem situações, existem pessoas que não vão conseguir resolver o nosso problema. Então, quando perguntarem, está tudo bem, nós temos que falar o quê? Sim, está tudo bem. Está tudo bem. Porque é a pessoa certa que vai poder nos ajudar. E essa mulher, ela fez exatamente isso. Ela correu e ela foi até o encontro do profeta Eliseu. E quando ela chega diante do profeta, ela conta para o profeta o que havia acontecido. E ela diz para o profeta: olha, se você ficar aqui, eu não volto. Primeiro Eliseu fala assim: Geazi, tu vai lá, tu tenta resolver, se não der certo eu vou. E você vai junto com Geazi. E ela diz assim: você é o homem de Deus. Eu preciso da presença agora. Se você não for, eu também não vou. E o profeta disse: eu vou com você. Então Eliseu vai com ela. Eliseu chega na casa. O menino está morto, deitado na cama, no quartinho da presença que foi preparado. A Bíblia diz que Eliseu, ele deita por cima do menino, mão com mão, cabeça com cabeça, olho com olho, boca com boca. Ele deita em cima do menino. Primeiro ele ora a Deus, e ele vai e ele deita em cima do menino, para que o menino voltasse à vida. E aquele menino então, ele não consegue ali naquela primeira tentativa. A Bíblia diz que Eliseu começa a caminhar pelo quartinho. Ele começa a buscar. Ele fala assim: olha, eu não vou desistir disso. Eu não posso parar por aqui. Eu preciso fazer com que as coisas aconteçam. E a Bíblia diz o quê? Que Eliseu, pela segunda vez, ele deita em cima daquele menino, mão com mão, cabeça com cabeça, olho com olho, boca com boca. E aquele menino então, ele começa a esquentar. E a Bíblia diz que ele espirra por 3 vezes. E quando ele ressuscita, Eliseu diz para Geazi: vai lá e chama a mãe do menino, porque ele reviveu. Irmãos, é tempo de nós glorificarmos o nome do Senhor. É hora de perseverar sobre tudo aquilo que talvez até aqui não tenha dado certo para você, para a tua casa, para a tua família. Homem, você que está aqui, pai de família, esposo, você que está sozinho, solteiro, não sei como que está a tua condição hoje. Talvez você tenha tentado uma vez fazer com que as coisas dê certo e não aconteceu do jeito que você queria. Hoje Deus manda dizer para você: não desista, persevere. É tempo de você buscar a presença. É tempo de você deitar sobre o filho. É tempo de você persistir naquilo que parecia estar morto, porque vai voltar a ter vida. Hoje Jesus nos impulsiona
a ter uma condição de experimentar o sobrenatural de Deus. Nós só vivemos o sobrenatural quando nós, algo que precisa apenas de um milagre. O sobrenatural só existe diante daquilo que precisa de um milagre. Qual a área da tua vida que necessita de um milagre? Busque por perseverança, busque por vontade, busque com graça, não desista daquilo que Deus tem te confiado às mãos. Deus te entregou algo precioso. Deus confiou sobre você uma condição palpável. E hoje o que Ele quer é que você não desista da tua casa. Não desista dos seus. Faça com que a tua casa caminhe, construa um quartinho para a presença, construa um ambiente da presença, construa um lugar onde a presença não vai ser hóspede, mas vai ser um morador eterno no teu coração. Não seja um religioso que está aqui de culto em culto, mas as coisas continuam sendo como eram há 5 anos, há 10 anos, há 1 ano, não muda nada. Não! Persevere para que as coisas mudem, para que a chave vire. Mas isso só pode acontecer quando nós oramos, buscamos por aquele que é o principal, que é Jesus. Todo mérito, toda honra, toda glória precisa ser dada a Ele. E hoje existe essa condição, essa capacidade. Não acabou para você. Não é o fim para você. É o começo, é o recomeço daquilo que o Senhor tem para te entregar. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento.